Livro Materializações de Espíritos, de Paul Gibier e Ernesto Bozano. Parte 1. Paul Gibier. Materializações de Espíritos em proporções normais. Capítulo 4. A última sessão. Às 7h23 da noite, o Sr. Crookes conduziu a senhorita Cook para o gabinete escuro, onde ela se deitou no chão, com a cabeça sobre um travesseiro. Às 7h28, Katie falou pela primeira vez e às 7h30 mostrou-se fora da cortina e em toda a sua estatura. Estava vestida de branco, de mangas curtas e o pescoço nu. Trazia soltos os seus longos cabelos castanho claro, de tom dourado, a lhe caírem em cachos até a cintura. Também trazia um longo véu branco que apenas uma ou duas vezes abaixou sobre o rosto, durante a sessão. O médium trajava um vestido de merino azul claro. Durante quase toda a sessão, Katie se conservou em pé diante dos assistentes. Corrida que fora a cortina do gabinete, todos viam distintamente o médium adormecido, com o rosto coberto por um chalé vermelho, para preservá-lo da luz. Não deixara a posição que havia tomado desde o começo da sessão, que transcorreu com uma luz que espalhava viva claridade. Katie falou de sua próxima partida e aceitou um ramo de flores que o Sr. Tapp lhe trouxera, bem como um apanhado de lírios que o Sr. Crookes lhe ofereceu. Pediu ao Sr. Tapp que desmanchasse o ramo e colocasse diante delas flores, no chão. Sentou, então, à moda turca e pediu que todos fizessem o mesmo, ao seu derredor. Distribuiu as flores, fazendo com algumas um raminho, que atou com uma fita azul. Escreveu cartas de adeuses a alguns dos seus amigos, pondo-lhes assinatura Annie e Morgan, dizendo que fora este o seu verdadeiro nome na vida terrena. Escreveu também uma carta ao seu médium e escolheu um botão de rosa para lhe ser entregue como presente de despedida. Pegou uma tesoura, cortou uma mecha de seus cabelos e ofereceu certa porção deste a cada um. Enfiou depois o braço no do Sr. Crookes e deu volta à sala, apertando a mão de todos, um por um. Sentou-se de novo, cortou vários pedaços do seu vestido e do seu véu, presenteando com eles os assistentes. Como fossem visíveis os grandes buracos que lhe ficaram nas vestes estando ela sentada entre o Sr. Crookes e o Sr. Tapp, alguém lhe perguntou se poderia reparar aqueles estragos, como já o fizera em outras ocasiões. Ela então expôs à luz a parte cortada, bateu em cima com uma das mãos e imediatamente aquela parte do vestido se tornou tão perfeita como era antes. Os que lhe estavam próximos examinaram e tocaram, com sua permissão, a fazenda e afirmaram que não mais haviam buracos, sem costuras, nem a posição de qualquer remendo onde um momento antes tinham visto cortes do diâmetro de muitas polegadas. Transmitiu a seguir suas últimas instruções ao Sr. Crookes e aos outros amigos sobre como deviam proceder com relação às manifestações ulteriores que prometera, com o auxílio de seu médium. Essas instruções foram cuidadosamente anotadas e entregues ao Sr. Crookes. Parecendo então fatigada, Katie dizia com tristeza que precisava ir-se embora, que a sua força decaía. Reiterou muito afetuosamente seus adeuses a todos e todos lhe agradeceram as maravilhosas manifestações que lhes havia proporcionado. Dirigindo a seus amigos um último olhar grave e pensativo, desceu a cortina e tornou-se invisível. Ouviram-na despertar o médium, que lhe respondeu: "Minha querida, não posso. Está cumprida a minha missão. Deus te abençoe." E todos ouviram o som de seu beijo de despedida na médium. Logo depois, a senhorita Cook vinha ter com os presentes, inteiramente e profundamente consternada. Vê-se assim quanto a moça, rebelde a princípio, se afeiçoara à sua amiga invisível. Katie dizia que dali em diante não mais poderia falar nem mostrar-se, que, realizando, por 3 anos, aquelas manifestações físicas,
passar a vida bem penosa, para expiar suas faltas, que decidira elevar-se a um grau alto da vida espiritual, que só a longos intervalos poderia corresponder-se por escrito com a sua médium, mas que esta poderia vê-la sempre, por meio da lucidez magnética. Termino aqui a transcrição das aparições e materializações do espírito de Katie King, feita de 17 páginas do importante livro de Gabriel Delany A Alma é Imortal. Quem desejar conhecê-la não apenas neste resumo, porém bem mais ampliada, poderá fazê-lo lendo a citada obra de Crookes, traduzida para o português sob o título de Fatos Espíritas ou ainda a História das Aparições de Katie King, no total de 87 páginas, publicada pela Federação Espírita Brasileira juntamente com o trabalho do conselheiro Alexandre Aksakoff intitulado Um Caso de Desmaterialização Parcial do Corpo de um Médium. Depois desta transcrição, pergunta-se ao leitor: a jovem médium, Florence Cook, enganou mesmo, durante 3 anos seguidos, por sedução e fraude, Sir William Crookes, bem como os seus companheiros de experiências, como afirma, gratuitamente, o escritor Francis Robert Topwett, que nunca esteve presente a nenhuma das experiências feitas, ou as experiências foram reais? Quem tem, pois, razão? O espírita que sempre busca verdade, seja qual ela for, ou o parapsicólogo, anti-espírita, que torce a verdade, seja qual ela for. Cremos, sem a menor sombra de dúvida, que o leitor está conscientemente a favor do espírita. Quantos belos casos de materialização têm narrado as revistas e os jornais espíritas de todo o Brasil. O professor Charles Richet, que viveu na mesma época que Crookes, o que já não aconteceu com René Sudre, Robert Amadou, Robert Topwett e outros, assim se expressa no seu famoso Tratado de Metapsíquica, página 56 da edição brasileira da Leike. Mas o respeito pelas ideias tradicionais era já coisa de idolatria, a ponto tal que ninguém se dava o trabalho nem de estudar nem de refutar. Contentava-se com o rir e confesso que, por vergonha minha, estava eu também entre os cegos voluntários. Sim. Eu ria, em vez de admirar o heroísmo do grande sábio que ousava pregoar, em 1872, que há espíritos, que se pode ouvir o bater do seu coração, bem como tirar-lhe fotografias. Mas essa coragem foi sem grandes consequências imediatas. Devia produzir os seus frutos mais tarde. É somente hoje que se pode compreender bem Crookes, cujas experiências são ainda agora a base de toda a metapsíquica objetiva. Foi feita com granito, nenhuma crítica pode abalá-la. Nos últimos dias de sua gloriosa e laboriosa vida, dizia Crookes ainda que nada tinha a retratar com relação ao que outrora havia afirmado. Quem foi este Charles Richet que assim se pronuncia a respeito das experiências de Crookes? Para não recorrer a notas biográficas de fonte espírita, recorro ao mesmo dicionário supracitado, página 1586, por onde se fica sabendo que ele foi um médico e fisiologista francês, que viveu de 1850 a 1935 e que foi autor de trabalhos notáveis dentro e fora de sua especialidade. No domínio da fisiologia devem-se a Richet trabalhos clássicos sobre o calor animal e anafilaxia, no da psicologia pesquisas sobre a hipnose e fenômenos metapsíquicos. Vários outros campos de estudo foram também cultivados por este cientista de insaciável curiosidade intelectual. Recebeu o Prêmio Nobel da Medicina em 1913. Dizemos ainda que Richet foi também autor de O Sexto Sentido e de A Grande Esperança e que só no fim de sua vida, em carta dirigida a Bosano, se confessou vencido pela evidência dos fatos da sobrevivência. Carta esta estampada na página 114 do belo trabalho do Dr. Sérgio Vale Silva Melo e os seus mistérios e que eu mesmo li, na íntegra, no número de 30 de maio de 1936. Do Psychic News,
de Londres. Passo, conforme prometi, a tradução do trabalho do Dr. Paul Gibier, médico francês de renome, sob o título de Materializações de Espíritos em Proporções Normais, título que cresci para confrontar com o que se lhe segue, e ao do professor Ernesto Bozano intitulado Materializações de Espíritos em Proporções Minúsculas, em que cai por terra a hipótese de que os espíritos são apenas desdobramentos dos médiuns de que se originam. Como fantasma, sinônimo de espírito ou alma, em sua significação etimológica, é espectro, sombra, visão medonha e outras coisas mais, conforme nos ensina o professor João Teixeira de Paula na sua Enciclopédia de Parapsicologia, Metapsíquica e Espiritismo volume 1, página 113, de 1972, preferimos o termo espírito, mais significativo. A fantasma, nestas traduções. Precedi o trabalho do Dr. Gibier de sua biografia e o do professor Bozano de sua autobiografia. Dois verdadeiros sábios. Francisco Clores Werneck. Paul Gibier.